Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. O texto proposto para a nossa reflexão de hoje, que se encontra no capítulo 4 de Lucas, começa de uma forma muito interessante. Começa afirmando que Jesus volta do Jordão e ele está cheio do Espírito Santo. E essa frase pode parecer comum no Evangelho, mas ela traz uma novidade em relação àquilo que normalmente a gente ouve nos nossos dias. Jesus estava cheio do Espírito, mas em vez dele receber bênção sem fim, em vez de receber poder sem limite, ou mesmo algum tipo de consolo divino, cheio do Espírito, ele é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Exatamente o oposto daquilo que se fala hoje, quando se fala a respeito de alguém que está cheio do Espírito. É muito comum você ouvir no discurso de grandes comunidades cristãs dos nossos dias, a ideia de que quem está cheio do Espírito vai ser abençoado de maneira espetacular por Deus. O texto diz que Jesus estava cheio do Espírito, e em vez de ser abençoado, ele é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. É estranho para o evangelho atual, esse evangelho que é pregado hoje em dia, mas o texto nos informa que era parte do caminho de Jesus. Você acompanhar a leitura aí deve ter percebido que Jesus é tentado de várias formas. E a tentação de Jesus, tanto nesse texto, no capítulo 4 de Lucas, como também acontece lá no capítulo 4 de Mateus, que traz algumas variações em relação a esse texto que nós lemos, é uma tentação que a gente pode considerar como paradigmática, ou seja, como modelar, como um modelo daquilo que acontece não só com Jesus, mas o tipo de tentação que os seus seguidores também enfrentam. É claro que você vai encontrar nesse texto algumas afirmações que parecem ser estranhas. E o objetivo aqui da tentação é testar os valores de Jesus e fazê-lo se distanciar daquilo que era a proposta de Deus para o seu ministério. Satanás propõe a Jesus algumas coisas nesse texto, como ele transformar pedra em pão, como ele governar todos os reinos do mundo, e até faz uma proposta de interpretação de um texto bíblico.
Jesus poderia perfeitamente, e isso vai acontecer no Evangelho, multiplicar o pão para dar alimento às pessoas. E ele faz isso no Evangelho. Jesus também poderia tomar todos os poderes do mundo e fazer um governo justo, mas ele não faz isso. Ele também poderia pedir que Deus cuidasse dele quando ele tivesse alguma dificuldade, mas também você não vai encontrar isso nas orações de Jesus. Pelo contrário, você vai encontrar Jesus no seu momento de maior agonia, dizendo para Deus: se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. Essas três frases que aparecem nesse texto são três tentações que também acontecem na vida dos seguidores de Jesus. E a primeira delas é de ordem física, é uma necessidade básica, o alimento. E aqui nós encontramos Jesus, e eu volto a dizer, cheio do Espírito Santo. Jesus sabe da necessidade, mas prioriza aquilo que realmente importava naquele momento de preparação para a sua missão, o alimento que vinha da palavra de Deus. E aqui é preciso que eu faça um pequeno parênteses. Hoje se faz uma confusão muito grande quando se fala em palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus Cristo encarnado. Não confunda a palavra de Deus com o texto bíblico. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, o próprio Jesus fala isso. A Bíblia, o Antigo Testamento, que é o que eles tinham na época de Jesus, dão testemunho de Jesus, apontam para Ele, mas a verdadeira palavra de Deus não é o livro que você carrega na mão, não é o texto que hoje é interpretado das maneiras mais diversas, mas o próprio Jesus. E ele, nesse texto, cheio do Espírito Santo, sabe da necessidade das pessoas em relação a alimento, mas ele prioriza aquilo que é determinado para ele, para o seu ministério, seguir a vontade de Deus. E hoje, quando a gente fala em relação a esse assunto do alimento, da necessidade básica, há muita confusão. Se você faz alguma coisa e promove como comunidade alguma atividade que sacia as necessidades das pessoas, já começam a achar que você está querendo virar assistencialista. Se você não faz nada, dizem assim: ah, mas espera aí, a gente aprende na Escritura que a fé sem obras é morta. E aí a comunidade muitas vezes fica aí em cima do muro, nem lá e nem cá, nem faz e nem deixa de fazer, fica em cima do muro. Mas eu quero lembrar você de uma expressão que é muito clara a esse respeito, que está lá no capítulo 2 da carta de Tiago. Diz assim: se alguém precisa de comida, você não deve despedi-lo sem o necessário. Diz o texto de Tiago: pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhe dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim: se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Em outras palavras, vamos parar de dar desculpa de que é assistencialismo e vamos agir de maneira cristã, e é o que aprendemos aqui na expressão de Jesus ao resistir à tentação do diabo. É uma questão de princípio para quem segue a Jesus fazer aquilo que ele ensinou, e é isso que nós devemos fazer. Mas chega na segunda tentação, e essa é a mais difícil de lidar. É aquela que tem foco no poder. Pode ser poder político, pode ser poder de mando, pode ser poder de decisão, não importa muito qual seja o tipo de poder que as pessoas busquem. No texto você vai encontrar o diabo levando Jesus a um lugar muito alto e dizendo: se você me adorar, eu vou te dar todos os reinos da terra.
Jesus poderia assumir todos os reinos da terra e fazer um governo justo? Claro que podia. Mas foi isso que ele fez? Não. Ele sabe que o seu caminho, o caminho proposto para ele é o caminho da cruz e não o do poder. E aqui, essa tentação apresentada a Jesus é muito complicada quando ela é apresentada aos seus seguidores. E vou explicar por quê. O objetivo aqui é fazer Jesus sair do seu rumo e deixar de ser o salvador da humanidade para se tornar um tipo de líder mundial. E sabe de uma coisa? Tem gente hoje, em 2025, achando que é a igreja que tem que fazer isso. Tem que assumir o poder e impor a vontade daquilo que é o cristianismo para a sociedade. Mas isso é exatamente o oposto do que Jesus ensinou e do que ele fez. Mas não se iluda, existem outros poderes que nós também somos tentados a exercer e que não são assim tão importantes, mas que são tão contrários ao reino de Deus quanto esse que é proposto para Jesus. Eu me refiro, por exemplo, ao homem que acha que tem que mandar na mulher. E a mulher que é ensinada na igreja que ela tem que ser submissa, porque tem um texto bíblico que Paulo fala que a mulher tem que ser submissa ao homem. E aí o sujeito, em vez de ser alguém, e eu tenho que dizer isso porque está lá no texto, eu acho sempre interessante, porque os homens pegam, principalmente os cristãos, pegam lá aquela parte do homem que é o cabeça da família, é o cabeça da mulher, mas esquecem o que vem na sequência. Você já percebeu o que tem lá no texto? Diz assim, que a mulher deve ser submissa ao marido, porque ele é o cabeça da família, o cabeça da casa. E maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Sabe o que os homens fazem? Dão uma de machão. Sou eu que mando, sou eu que decido. Sabe o que é isso? Isso é machismo. Isso é seguir a tentação de Satanás proposta para Jesus, não para dominar o mundo, mas para dominar a sua mulher, seus filhos. E se for mulher, então, aí é muito mais fácil, porque olha, está na Bíblia, você tem que ser submissa. Isso é uma versão daquilo que Satanás propõe a Jesus e que hoje é tão comum no meio evangélico. E sabe de uma coisa? Isso é contra o reino de Deus. Quando você tem na igreja pessoas que acham que o outro é inferior a si por causa da cor da pele, o que ele está dizendo? Eu sou superior a você, eu exerço um poder que você não pode ter acesso. Sabe o que é isso? Isso é tentativa de poder como é proposto para Jesus e ele rejeita. E aí você já entendeu, eu estou falando do racismo, que também está na moda hoje em dia. Tem gente que acha maravilhoso. Mulher tem que ganhar menos, negro tem que sofrer mesmo, tem que morar na favela mesmo. E você olha e fala, como é que é? Pois é. Você percebeu como é fácil, quando a gente começa a olhar para a nossa realidade e para a nossa sociedade, como é fácil a gente ser enganado pela tentação de Satanás proposta para Jesus? Hoje é muito fácil de fazer isso. E aqui, o foco para Jesus era que ele assumisse todo o poder político. E não se esqueça que essa era a expectativa dos próprios judeus, que queriam um líder que fosse o libertador do Império Romano. Todo o poder do mundo, não se iluda, é marcado por relações de dominação. E era isso que estava sendo oferecido para Jesus. Se hoje você exerce uma posição, não importa qual seja, em que você tem que ter poder de decisão e a sua forma de se relacionar é de dominação, você está em completa sintonia com a proposta de Satanás nesse texto. Por isso, a resposta de Jesus é enfática: adore somente ao Senhor e sirva somente a Ele. No reino de Deus não há lugar para a fidelidade dividida entre Jesus e qualquer outra coisa. E é assim que Jesus responde, estando cheio do Espírito Santo.
sem alarde, sem grandes coisas, mas é assim que ele responde. E chegamos então à terceira tentação. E a terceira tentação talvez seja a mais atual das três. A proposta que é feita para Jesus é que ele se atire de cima do templo para que os seus anjos o guardem, não deixe que ele caia no chão. Não sei se você percebeu, mas nós lemos esse texto lá no começo do culto. É o Salmo 91, né? Ele colocará anjos à sua direita e à sua esquerda para que você não tropece em alguma pedra e tudo mais. E aí o que Satanás faz? Ele faz uma interpretação tendenciosa do Salmo 91. Ele diz: se você se jogar daqui de cima, os seus anjos vão cuidar de você, e você vai ser salvo por seus anjos. Você não é filho de Deus? Mostre aí que você é realmente o enviado de Deus. Jesus podia provar dessa forma que seria reconhecido como filho de Deus. E aí então Jesus, e eu volto a afirmar, cheio do Espírito Santo, não quer fazer nenhuma demonstração nem da sua espiritualidade, nem da sua comunhão com o Pai. Jesus não tinha nenhum problema de autoestima e nem precisava, como a gente faz hoje em dia nas redes sociais, né? Não precisava ficar se mostrando: olha como eu sou feliz, olha como eu sou bem sucedido, olha como eu estou bonito. E 32 retoques na foto para a gente ficar bonito, né? Não é assim que se faz na rede social, né? Você olha ela e fala: nossa, que menina bonita. Aí você encontra ela e fala: mas não é essa. Pois é, mas ela usou lá uns artifícios para ficar mais bonitinha. Jesus não precisava disso. Ele não precisava de provar coisa alguma. Ele não tinha nenhum tipo de problema de autoestima e nem precisava se mostrar. E então Jesus responde demonstrando que pedir milagres despropositados a Deus é o mesmo que pôr Jesus à prova, e isso deve ser evitado. Hoje em dia, talvez seja essa a coisa mais comum que existe nas comunidades cristãs. O sujeito pega um texto e ele faz o texto dizer o que ele quer. Ele pega o texto e diz: não, está na Bíblia, olha aqui, ó. E ele faz o texto dizer, ele faz o texto concordar com o que ele pensa. Foi exatamente o que Satanás fez diante de Jesus. E Jesus disse: você está dando uma torcidinha na história, você está mudando o sentido do texto, e isso não pode. Como seguidores de Jesus, nós precisamos aprender com a tentação paradigmática dele, resistir às tentações que nos induzem a achar que somos superiores, a achar que ocupamos posição destacada e muito mais, que podemos exercer o poder sobre o outro, porque nós somos povo de Deus, raça escolhida, povo de propriedade exclusiva de Deus. Se você realmente entendeu o que significa ser povo de propriedade exclusiva de Deus, você deve se lembrar das palavras de Jesus: se você quiser ser grande no reino, seja aquele que serve, seja aquele que serve a todos os outros. Isso é reino de Deus. O resto é tentação de Satanás. Precisamos aprender com Jesus, que diante dessas tentações mostra qual é o caminho que os seus seguidores devem trilhar. Que aprendamos com ele e que possamos resistir a essas tentações como ele fez, para que sejamos verdadeiros seguidores de Jesus, que é o Senhor. Que Deus abençoe aos irmãos e às irmãs. Amém.